Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e com saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz. E para quem me conhece, é esse mesmo o meu nome, tá bom? Senhores, eu hoje vou gravar a correção da prova de analista do CESP de 2013, área processual, área de direito, ok? O que me motivou gravar esta prova, queridos amigos? Primeiro, nós teremos agora, em 2017, um concurso de analista. E eu, com a equipe aqui do NEAF, fomos olhar a prova, faz tempo que a gente não pegava essa prova, e correções. Claro, a gente tem de olhar as correções que tem por aí. Gente, é assustador. Há uma infinidade de correções equivocadas, mas isso eu já estou acostumado, porque o terreno da internet acontece isso. Mas o problema é que muitas vezes o erro não está no professor que é ruim. Não! É que esta prova, ela vem com... Teve gente que fez correção antes do gabarito e depois mudou. Teve gente que fez prova com correção com o gabarito oficial. Só que o gabarito oficial sofreu alteração. O próprio CESP mudou questões de certas para erradas, de erradas para certas. E a correção ficou lá do professor. Então eu fiquei assustado. Professor, o senhor concorda com o CESP? Olha, tem correção de professores na internet que eu prefiro as dele. A justificativa do CESP é meio fake, meio ruim. Mas tem de saber o que aconteceu. Tem questão anulada porque foi fora do edital. Senhores, convido vocês então a ir comigo por essa estrada sombria, tortuosa, mas extremamente feliz para quem consegue ter a coragem de fazer, que é estudar com seriedade para uma prova do CESP. Senhores, vamos lá? Um aviso de antemão, de forma introdutória. Não é uma aula. Eu não vou explicar todo o processo, por exemplo, de feitura de uma lei. Mas também, desculpem, não vou apenas me limitar no item. Por exemplo, vou dizer que estilo é esse de questão, mas vou dizer se já caiu coisas parecidas, como é que tem sido feito. O mais importante para mim é que nós possamos agregar. Legal? 3 minutos se passaram e alguns vão escrever aí embaixo. Ele só começa no 3 minutos e 14. Um aviso. Entender o que é a prova é tão importante quanto corrigir as questões da prova. Vamos lá, pessoal. Promulgação é o ato que incide sobre o projeto de lei, transformando em lei e certificando a inovação do ordenamento jurídico. Então quer dizer que ele incide sobre o projeto de lei ou sobre a lei? Vamos ver o que diz aqui? Você lembra do artigo 66 da Constituição? Ele diz assim, ó, a casa na qual tenha concluído a votação envia o projeto de lei ao presidente. Repare, olha aí, Luiz que está me acompanhando aqui, repare que é enviado o projeto de lei ao presidente. Claro, não é lei ainda. O presidente pode vetar ou concordar. Se concorda, a gente chama de aquecendo. Gente, desculpe, às vezes eu quero usar muito sinônimo, porque às vezes eu dou aula para técnico também e para analista da área que não é da área jurídica. Você da área jurídica, eu também faço isso. E eu acho até bom, né? Porque alguns colegas da área jurídica às vezes não estão assim tão afiados em constitucional, tem mais predileção por trabalhista, por civil, tá bom? Então me perdoe se eu me parecer um pouquinho bobinho. Vamos lá? Professor, não é bobinho, ok. E se você concorda, chama-se aquiescência, ou você pode vetar. Claro, se o presidente da República entender que o projeto no todo ou em parte é inconstitucional, ele vai vetar, pessoal. Legal? Bacana. Repare que a expressão aqui é projeto de lei. Legal. Agora, entenda uma coisa, se sancionado foi esse projeto,
ele vai passar para uma próxima fase, galera. Legal? Essa fase complementar, a gente vai trabalhar com conceitos de promulgação e publicação. Legal. O que é a promulgação? A promulgação, gente, é um atestado, não é? Um atestado de existência que a lei é válida e da sua executoriedade. Ela ainda não está em vigor, ela não tem vigência, né? Ainda não é eficaz, porque pelo ato da promulgação é o nascimento ali da lei. Se você pegar na doutrina os dizeres de José Afonso da Silva, ele diz que a promulgação, ela tem, não necessariamente nessas mesmas palavras, como conteúdo e presunção de que ela é válida, né? De que a lei promulgada, ela é válida, executória e, portanto, já obrigatória potencialmente. Legal? Bacana, professor. Então, penso para vocês, pensamos juntos, aliás, o que se promulga? É a lei ou é o projeto de lei? Ora, se nós analisarmos o que foi feito, né, o que a gente tem aí é o seguinte, nós estamos promulgando, né, se foi antes projeto de lei, seria a própria lei. Tanto que o artigo 66, deixa eu colocar parágrafo 7º, olha o que ele fala. Se a lei não for promulgada, aí já não é projeto de lei. Ó, passou pela sanção. Se a lei não for promulgada, dentro de 48 horas, o presidente do Senado a promulgará. Se esse não fizer igual passo, cabe ao vice-presidente. Entendeu o esquema, pessoal? Então, se essa sanção tal, incide sobre projeto de lei, a promulgação, ela incide sobre a lei. Legal? E a publicação é o que confere a obrigatoriedade à lei. Legal? Vai dar conhecimento a todos, tal, que na ordem jurídica agora nós temos ninguém pode alegar ignorância e tudo mais. Legal? Aí você vai ter, a partir daí, a discussão sobre publicação, vacatio legis, e a lei passa a ter vigência, enfim. Às vezes uma lei tem vigência, viu, Luiz? Como aconteceu agora na lei 8429 de 92, né? O pessoal daqui, sabia que até quem não é da área jurídica está ficando tão afiado, que outro dia eu vi um colega aqui que é da área de administração chegar para mim e falar assim, Ale, mas aqui essa lei pode cair no edital. Eu falei, não, pode. Por quê? Não, porque a maioria dos professores estão dizendo que não, que a lei só tem efeitos em 2018, que é o artigo 10A. Aí é que está. A partir de 2018 ela tem efeitos. Mas se a lei já tem vigência, ela pode cair na prova, porque a prova perguntou, os dispositivos vigentes podem cair. O edital falou isso. Então, mesmo em 2017, pode cair o 10A. Pode cair o 10A da Lei 8429. Dá uma paradinha no vídeo, coloca lá a Lei 8429/92, vê o artigo 10A. Os efeitos dele só vêm em 2018. Legal? Galera, então o nosso item... Nossa, o senhor vai gastar 8 minutos por vídeo? Luiz, eu estou preocupado com isso, viu? Tomara que eu não tenha de fazer parte 1 e parte 2, viu? Mas eu estou achando que pode rolar isso, talvez. Não é o ideal, né? O cara já olha com aquela cara, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, gente? Vamos para a próxima. Vamos ver. Não sei quantas tem. Depois você me escreve num papel aí, me avisa, Luiz, que eu juro que eu não lembro. Vamos embora. Olha a próxima aí, ó. É expressamente vedada a edição de medida provisória que verse sobre matéria de direito penal, processual penal e processo civil. Galerinha, vem pra cá. Vem pra cá. Primeira coisa, medida provisória. Você tem o artigo 62 que diz, em caso de relevância e urgência, pode adotar medida provisória, tal, paratati. Agora, existe um dispositivo no parágrafo 1º que fala, é vedada a edição de medida provisória sobre algumas matérias. Direito eleitoral, direito penal, processual civil, toma cuidado. Direito penal e processual não pode. Direito processual civil não pode medida provisória, mas direito civil pode. Cuidado com esse detalhe. Agora uma coisa, uma peculiaridade. Você sabia que o Supremo já decidiu que a inadmissibilidade em matéria penal, legal? Agora, diz o Supremo que essa impossibilidade de medida provisória em matéria penal, ela não compreenderia normas penais benévolas, benéficas. Então, portanto, abolice o crimes ou restringe o alcance, enfim,
Toma cuidado com isso, isenção, extinção de punibilidade, tecnicamente não estaria nessa proibição, tá? Dificilmente a prova chega nisso, quer dizer, para analista pode ser que chegue sim. Legal? Gente, então, portanto, o nosso item, o Luiz falou para mim, Ale, anda com essa correção, porque você falou, não é aula profunda. Sujeito que vem assistir a aula depois profundamente, aí eu explico todos os casos de medida provisória. É expressamente vedada a edição de medida provisória que versa sobre matéria penal, processual penal e processual civil. Certo! Certo! Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Só eu estou empolgado aqui, pelo que eu estou vendo. A Constituição institui mecanismos de freios e contrapesos, checks and balances, de modo a concretizar-se a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Como, por exemplo, a possibilidade que o Poder Judiciário tem de declarar a inconstitucionalidade de leis. Galerinha, bom, primeiro, o nosso item está certo. O nosso item está certo. E eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: nós sabemos que todos os poderes têm funções típicas e atípicas. Exemplo, o Poder Executivo ele pode legislar? Não, mas não de forma típica. Ele vai administrar, aplicar a lei ao caso concreto. Isso é função do Executivo, sim. Agora, e a medida provisória do presidente? É uma forma atípica. Olha que interessante. Os poderes têm funções típicas e atípicas. O Poder Judiciário vai julgar, professor? Claro! Tá, mas ele também legisla. Regimentos internos, ele administra, concede férias aos seus servidores. Só falta o senhor falar que o Legislativo julga. Ora, quem que julga no impeachment? O Senado. Então, portanto, todos os poderes têm funções típicas e atípicas e vocês vão ter uma aula muito mais recheada, com muito mais detalhes sobre isso. Não é? Você que não conhece o nosso curso do MPU, saiba que a parte de constitucional coube a 3 professores, ou 4, pelo que eu vi. Ao professor Douglas Oliveira, ao professor Alessandro Ferraz, acho que sou eu, ao professor Bruno Lorenzini, que é um juiz federal, que sabe um pouquinho, e ao professor Procurador Regional da República, Luiz Carlos Santos Gonçalves, que também conhece alguma coisa dessa matéria. Ok? São caras muito legais, vocês vão gostar demais. Vamos lá. Eu pergunto a vocês, entre esses poderes aí, o que precisa ver é sistema de freios e contrapesos, claro. O professor Pedro Lenza, eu faço questão de deixar aqui o destaque desse livro bacana do professor, ele traz vários exemplos, olha aí, ó, exemplos desse mecanismo de freios e contrapesos, vários, né? Todo mundo, por exemplo, cita, compete ao Senado processar e julgar o presidente, mas eu posso dar inúmeros. A nomeação do Procurador-Geral da República, a nomeação do ministro do STF. O ministro do STF é judiciário. Quem faz a nomeação? O presidente da República. Quem é executivo? E sabatina? Senado. Então, dentre esses vários exemplos, olha o exemplo do professor Pedro Lenza, que é bem conhecido de toda a doutrina, não é porque o Pedro Lenza colocou. Compete ao STF declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal ou estadual. Quem fez essa lei? O Legislativo. Né? E você tem aí o Supremo fazendo esse controle da constitucionalidade, se essa lei, esse ato normativo está em consonância com o texto constitucional. Portanto, o item está certo. Realmente, institui mecanismos de freios e contrapesos de modo a concretizar a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, a possibilidade do Poder Judiciário declarar inconstitucionalidade. Fechado! Projeto de emenda constitucional está lá no 60. Ela quer alterar o parágrafo 4º do 60. Olha, abrogar, todo mundo sabe que abrogar é revogar totalmente, absoluto, e derrogar é parcialmente. A cláusula pétrea, nossa, consistente na periodicidade do voto, não ofende a Constituição, já que não há vedação expressa para o poder constituinte reformador, abrogue cláusulas pétreas. Gente, nós temos o poder constituinte originário, que inaugurou uma nova ordem constitucional, e depois disso você tem as emendas constitucionais para mudar a própria Constituição. Todo mundo sabe disso. Esse poder constituinte para alterar essa Constituição é o poder constituinte reformador. Professor, o senhor fala muito rápido, eu tenho muitos itens para corrigir, e você tem o pause na mão. E se eu falasse devagar, você ia falar, tem acelerador, entendeu? É sempre a mesma coisinha. Legal. Eu pergunto a vocês,
Esse item, professor, ele está certo? Gente, esse item está errado. Pensa comigo. Pensa comigo. Você tem o artigo 60, parágrafo 4º, você tem o 60, que diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Pensa comigo. Pode emenda sobre toda a Constituição? Ah, pode. Tá. Mas existem cláusulas pétreas. Veja, não posso ter, não é objeto de deliberação uma proposta de emenda que venha a abolir forma federativa, voto secreto, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Ora, isso então não é uma forma de proibir a reforma? É um limite, não é? É um limite. Legal. Quando a gente tem limites ao poder reformador, a gente pode ter limites materiais, circunstanciais, procedimentais e vedações implícitas. Pensa comigo, uma das vedações implícitas é justamente o 60, parágrafo 4º. Amigo, amiga, alguém pergunta, um primeiranista de direito, professor, eu posso fazer emenda? Posso. Mas não pode ferir cláusula pétrea? Não. Tive uma ideia. Vamos mudar a própria proibição. Arranca! Arranca o artigo que proíbe. Se eu tiro o artigo que proíbe, eu posso. Se Deus morreu, tudo é permitido. Beleza. Então, aí é essa a ideia. Então, o que diz a doutrina? Olha, pessoal, esses limites, existem limites explícitos, tal, mas existe uma teoria que fala justamente da impossibilidade de revogação dos limites, uma limitação aí implícita. Por quê? Não se aceita, então, no nosso país, isso é majoritário, a tese da dupla revisão. Ou seja, uma impossibilidade de aprovação de uma emenda para suprimir os limites materiais explícitos ou mesmo esses limites formais. Então, não pode. Então, o item aqui, ó, cadê, ó? Teoria, tal. Aqui. Projeto de emenda que visa alterar de maneira a tirar a cláusula... Não pode. Porque se a gente tirar o parágrafo 4º, tudo que ele falava que é cláusula petrificada que não pode ter emenda, vai poder. Beleza? Então isso é dupla revisão. Valeu, vamos embora. Vamos embora. Mais uma questão, essa simples correção rápida. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, que é um bloco grande. Outro dia eu falei bloco na correção, tirando sarro, alguém escreveu. Eu adoro os comentários do YouTube. A pessoa falou, pô, o professor falou bloco. Quer dizer, a pessoa não... Tá? Hoje em dia, a gente faz a piada em vídeo e tem de fazer assim, ó. Porque a pessoa, às vezes, não, né? Você já teve que fazer assim quando você contou uma piada? Não é fácil, né? Você conta a piada para a pessoa e depois faz assim para entender a piada. As pessoas estão com dificuldade de interpretação de texto. Tirinha, não ri em tirinha. Considere que Marcos, cidadão brasileiro com 21 anos de idade, ele pretende se eleger na próxima eleição. Legal. Pela primeira vez. Aliás, vereador de determinado município. Seu irmão adotivo, e ele também é vereador de lá. Tem alguma coisa aí relativamente inelegível, galera? Olha, pessoal, já assinala aí, ó. Tá errado esse item. Nada impede, Marcos. Sabe por que a gente precisa deixar isso bastante claro? Nós temos um dispositivo que fala da inelegibilidade reflexa. São inelegíveis, tal, no território de jurisdição do titular, cônjuge, parente consanguíneo e tal. Mas, gente, do executivo, ó, do presidente, do governador, do prefeito. Perceba, essa inelegibilidade que está no artigo 14, parágrafo 4º, ela se aplica, a inelegibilidade reflexa, no poder legislativo. Desculpa, no poder executivo. E não na vereança. Não para senador e tal. Então, portanto, não tem sentido. Tá legal? Então tá errado porque o cargo pretendido aí não é do poder executivo, consequentemente não incide. Então, ele é elegível, sim senhor. O item está errado. Vamos para a próxima.
Direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles que outorgam ao indivíduo direitos e prestações sociais estatais, caracterizando-se, na maioria das vezes, como normas programáticas. Pasme você, meu amigo, minha amiga, pasme você. Essa questão que só cai para analista, claro uma ova! Claro, uma ova! Caiu para técnico muito mais difícil do que essa aí. Essa aí é baba. O que caiu para técnico, assiste a correção de técnico. Foi muito mais difícil que isso. Isso é CESP. Abre teu olho. Aqui, filho chora e mãe não vê. Ah, mas a GV é muito mais difícil. É não. Você tem a BCDE. Aqui você tem um certo ou errado. Se eu tenho a BCDE, eu excluo. Eu não sei a resposta, mas essas 4 não são. Vai ser essa. Aqui não. É certo ou errado. E muitas vezes escrevem de um jeito que não dá para afirmar. Então, meu filho, toma cuidado. Mas pelo lado bom, conhecendo o jeitão do CESP, você começa a pegar a malícia dos caras. E isso vai te ajudar a arrebentar na prova. Beleza? Fé em Deus. Confesso a vocês que eu gosto, porque mistura tudo. Doutrina, jurisprudência, quem pode mais chega. Por que eu gosto de concurso? Não importa se você é riquinho, não importa se você é branquinho, se você é negro, se você é azul, arco-íris. Quem pode mais, vence. E eu adoro situações onde depende da nossa luta. E não entregar um currículo e ficar rezando para alguém que é indicado, porque eu sou japonês, eles também são, porque eu sou branquinho, eles também são. E aí? Então eu gosto de concurso pelo quê? Se eu estudar, eu consigo vencer. E de repente posso vencer até mesmo os obstáculos que eu tive para não ter o estudo que muita gente de classe boa teve. É assim que eu penso. E graças a Deus ainda tem a política de cotas, que a maioria nem está usando. E deveria, é direito seu. Se você se insere nas cotas, tem de fazer jus a elas. E por que eu sou a favor das cotas? Porque não são eternas. Há um período. Isso é importante. E voltando às nossas questões, que tem tudo a ver com isso. Está errado o direito de primeira geração são aquele que outorgam direito de prestações sociais estatais? Como, por exemplo, normas programáticas. Galerinha, eu ficaria meia hora aqui. Não estou brincando. Não estou brincando. Alguns autores chamam isso de direitos de primeira geração. Alguns não gostam, porque uma geração daria lugar a uma outra geração. Então, alguns autores usam dimensões. Ó, eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa. Olha para cá. Ó, você tem direitos de primeira, de segunda e de terceira geração ou dimensão. Se você lembrar dos temas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, você vai lembrar disso. Olha para mim, ó. Ó, linhas gerais. Você tinha no momento o que em relação ao Estado? Estado, me deixe em paz, por favor, me deixe em paz. Você queria o que do Estado? Que ele agisse? Não, ó, liberdade. Geralmente, os direitos do artigo 5º, direitos civis. Eu não estou exigindo do Estado uma prestação. Começa-se a perceber, perdão, que entre o fraco e o forte, a liberdade oprime. É verdade. E a lei liberta. Começa um movimento de exigir desse Estado uma atuação. Uma atuação. Estado, vamos buscar igualdade. Prestações sociais aqui, pô. Olha essa família desamparada. Olha. Começamos a ter uma segunda fase de direitos. Que a gente tem... olha que legal para lembrar, ó. Direitos de segunda geração. Second. Lembra do inglês? S-E-C. Você tem direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, que está aqui no direito de segunda geração. Exige do Estado uma prestação. Existem direitos de terceira geração ou dimensão. Que direitos que não cabem só a um. Direitos que cabem a mais de um. Tá? Numa aula, a gente explica tudo isso para vocês.
direito de primeira geração, dimensão, alguns falam até em quarta e quinta, né? Geração. Agora, dentre esses direitos, é importante lembrar de um, dos direitos de segunda geração. Dentre eles, é importante lembrar do quê? De uma característica. São normas programáticas, fins a serem atingidos. A nossa Constituição é dirigente, então ela tem vários... O salário mínimo é capaz. Existe... O Estado prestará o direito... Isso são normas, a saúde atenderá... São normas programáticas, fins a serem atingidos. Essas normas, elas são riquíssimas numa aula, porque eu tenho de falar sobre elas, eu tenho de falar o quê? O que é a teoria do poder do financeiramente possível, do efeito cliquê, mas a prova não perguntou nada disso. A prova apenas falou o seguinte, e falou uma coisa fácil. Ela falou, direitos de primeira dimensão são prestações sociais. Não. Aí ele deveria estar falando de quem? De segunda geração, e não de primeira. Senhores, resolva a questão. Não fica encanado, não. Então, portanto, aqui eu fui mais prático na correção. Até porque o pessoal do estúdio falou, você tem mais uns 10, 15 minutos e olhe lá. Então, vamos embora. Caso a União edite uma lei, União, editou uma lei sobre normas gerais sobre procedimentos em matéria processual penal. Ó, gente, ó, grava aí, gente. Grava aí. Quem fez a lei? União. Sobre o quê? Escreve aí, por favor. Você não está assistindo isso aí na cama, com o notebook na barriga, tá? Ah, não faz isso. Não. Aí é um amador. Um estudante estaria numa cadeira agora. Por favor. Vai lá, escreve. Vai, eu espero. Tá bom? Por favor. Vamos ser profissionais. Procedimento em matéria processual. Ele pode legislar sobre matérias específicas concernentes a esse tema? Gente, aqui não adianta, né? Aqui eu precisaria de uma aula longa, né? Porque aqui eu tenho que explicar toda, mas eu vou explicar a questão, né? Gente, caso a União editou lei sobre procedimento, né? Sobre concernente a matéria em processo, procedimento em matéria processual, o Estado pode legislar sobre matéria específica desse tema. Primeira coisa que eu preciso saber. Você sabia quem direito processual é competência privativa legislativa da União. Só que aqui não é direito processual, é procedimento em matéria processual. Então, portanto, não cai no 22. Ó. Aqui seria direito processual. Você vai reparar que o que ele pediu é procedimento em matéria processual. Galerinha, olha para mim, pelo amor de Deus. Professor, não era melhor fazer um quadro? Eu fiz. Direito processual, privativa legislativa da União. Procedimento em matéria processual é concorrente. Se uma coisa é concorrente, fala para mim. Eu até engasgo. Se uma coisa é concorrente, é só um? Não. Então, quem pode legislar concorrentemente? Pode a União, pode o Estado. Aí, chegou à conclusão. E quem é que é o manual do artigo 24? O manual bula. É o parágrafo, são os parágrafos. Repare que no âmbito da legislação concorrente, a União faz normas gerais, mas essa competência não exclui a dos Estados suplementar. E não tendo normas gerais, o Estado pode exercer a competência plena. Legal? Então, claro, depois pode vir uma lei federal e aí ela suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Portanto, caso a União não edite normas gerais em matéria, o Estado pode legislar sobre matéria. Claro que pode. Portanto, está certo aí o item. Vamos embora. Vamos lá, pessoal. E vamos lá. Agora, de acordo com o STF, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver uma coisa, pessoal. Tô bem. Agora, já que eu tô aqui, deixa eu explicar uma coisa. Já que os caras falaram com 30 e pouco, eu posso terminar. Gente, toma cuidado, tá? Quando a gente fala em competência privativa da legislação, ó como eu dou aula. Eu explico tudo isso.
Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Essa competência ela é um perigo. Ela é um perigo pelo seguinte. Ele te induziu ao erro na questão. Essa competência, apesar da palavra privativa da União, né? Veja, o assunto não foi esse, tá? Porque foi procedimento em matéria processual. Mas vamos pegar um assunto fácil, ó. Direito do trabalho, direito eleitoral, tá bom? De quem é a competência? Ai, professor, meu professor me ensinou que a palavra é legislar. Se tiver legislar, é legislativo. Não, isso aí é fácil. Isso aí é fácil. Se ela é legislativa e privativa, uma coisa que é privativa, cabe a mais de um ou é só de um? Na sua opinião, privativo. Pô, privativo. Quarto é privativo, só de um. Não dá vontade de falar isso? Então, quando a competência é privativa, ela nos induz ao erro. Dá a impressão que é só a União. Só que se você for ler todo o artigo 22, que você deve estar fazendo isso agora, porque você não é amador, você vai ver que no parágrafo único, olha o que vem escrito. Lei complementar pode autorizar estados, aliás, sabe o que está escrito aí? Ó? Estados e Distrito Federal. Pode escrever aí no seu material. Estados, a lei complementar pode autorizar estado e Distrito Federal a legislar sobre questões específicas. Dá um exemplo. Quem no Brasil legisla sobre direito processual? União. Aliás, não responde a União. Privativa legislativa da União. Quem no Brasil legisla sobre direito de trabalho? Privativa legislativa da União. Ah, é? Então fala pra mim. Quem no Brasil legisla sobre direito de trabalho? Privativa legislativa da União. E o Estado? E o Estado, por lei complementar, pode legislar sobre piso salarial? Porque o Estado pode ser autorizado por lei complementar a legislar sobre questões específicas. Ah, por isso que eu sou... Nossa, Lê! Competência privativa, então, é delegada. Por isso tem a privadinha. Não. A privadinha não é para lembrar da palavra privativa. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Vai a sua sogra em casa e fala, posso usar o banheiro? Você tem vontade de falar, usa a areia do gato, sua velha. Mas você é educado e fala, pode para questões específicas. Então você delega o vaso ou não delega? Brinca com isso. O vaso é delegável ou não é? É, para questões específicas. Ela só pode fazer o número 1. Desculpa essa comparação ridícula, infantil, ludo, terrível que eu fiz aqui. Mas o importante é o quê? Privativa legislativa da União, ela é delegável. Poderia ser resposta se o assunto fosse direito processual, mas o assunto foi procedimento em matéria processual. Olha lá. Foi procedimento em matéria processual. Se foi procedimento em matéria processual, as regras estão diante do 24, que diz que no âmbito da concorrente, a União tem normas gerais, mas não exclui a dos estados. Então, senhores, ele brincou aí, mas o que eu quero que vocês entendam é que na aula a gente explica as duas. Senhores, de acordo com o STF, é inconstitucional uma lei distrital que disponha sobre bingos e loterias por desrespeitar a competência legislativa privativa da União. A primeira coisa que eu tenho de saber é, o item está certo? Tá. Por quê? Por que que o item está certo? Olha se isso é competência da União. Sistema de consórcio e sorteios, privativa legislativa da União, privativa legislativa da União, privativa legislativa da União. Agora, olha o que o Supremo disse, porque muitos estados, sabe o que falava? Tudo bem, mas o estado pode legislar e fazer bingo aqui. Uma vez eu fui dar aula em Pernambuco e falei assim, nossa, mas os bingos estão todos abertos aqui. O cara arrumou o negócio do retrovisor do táxi e fez assim, ó. Tu não é daqui não, né? Aí eu falei, não. Aí ele falou, percebe. Aí eu falei, fudeu. Aí eu falei, pode? Ele falou, aqui pode. Eu falei, é mesmo? Ele falou, pode. É que, desculpe, eu li sobre isso. Eu falei, pois não? É que tem lei complementar aí que pode. Aí eu falei, veja, eu fiquei até inseguro para dar uma aula, porque o taxista estava me humilhando em direito constitucional. Quer dizer, é uma ariranha, uma topeira, tá? Uma lontra. Eu ia falar um palavrão aqui. O diabo que pode. Pode não, senhor. O Supremo deixou, é inconstitucional, lei ou ato normativo estadual, distrital, que dispõe sobre o sistema de consórcio e sorteio. Inclusive, já que a pessoa não sabe
Entendeu? O Supremo escreveu bingo e loteria. Só se houver... Não pode, inconstitucional. Então, portanto, não tem o que falar. O item está certo, é inconstitucional, ponto. Acabou, não tem o que ficar viajando. Senhores, vamos para outra. Toma cuidado com essa. Essa questão, em princípio, olha o perigo. Essa questão foi considerada errada. Vários comentários na internet, os professores corrigem essa questão como errada. Posteriormente, mudou para certa. Não acredite em mim, não. Você tem esse comentário na internet. O item está certo, pois na situação apresentada, o servidor de fato não tem direito adquirido à continuidade do recebimento de gratificação, mas tão somente a irredutibilidade do valor nominal da remuneração em razão da existência do direito adquirido, tal. Foi o gabarito que alterou. Professor, então ela foi considerada certo? Então, galera, olha aí, ó. O valor nominal da remuneração global de determinado servidor público que recebia determinada gratificação, ele tenha sido reduzido após a instituição do regime remuneratório. Nesse caso, o servidor não tem direito à continuidade, pois, de acordo com o STF, não existe direito adquirido a regime jurídico. Gente, essa frase aqui, ó. Se você souber isso, você resolve uns 200 itens do SESP. Tá certo. Agora, tá certo, não tem direito adquirido sobre isso. Agora, eu gostaria de pontuar algumas coisas, tá? Em vários momentos o CESP usa esse conceito. Nós sabemos mesmo que o STF diz que não existe direito adquirido diante de uma nova Constituição, não tem direito adquirido, né? Mudança de padrão monetário, mudança de moeda e tal, criação, aumento de tributos e mudança de regime estatutário. Não existe direito adquirido. Isso é fato. Mas eu concordo que a questão, gente, realmente não existe direito adquirido em regime jurídico. Legal. Gravou? Não existe. Escreve. Não existe direito adquirido em regime jurídico. Regime jurídico, por exemplo, o regime trabalhista é contratual. Né? Eu tenho mais segurança, porque é contratual. Eu contratei e tal. O regime legal jurídico, por exemplo, de 8.112, pode mudar a lei. Então eu não tenho direito adquirido a regime jurídico. Agora, o que isso tem a ver com a questão? Desculpa, CESP. O princípio aí ferido, na minha opinião, foi irredutibilidade de vencimento. E não direito adquirido. Então eu considero o gabarito errado. Mas, enfim, eu tenho que corrigir com o gabarito final após a mudança. Ele queria só o finalzinho ali. No meu sentir, não andou bem o examinador aqui. Mas eu tenho de corrigir e dizer que houve justificativa do CESP. A parte mais importante da questão é que não existe direito a adquirir regime jurídico remuneratório. Última questão. Considerar determinado sindicato pretenda ajuizar uma ação possessória para garantir o livre acesso de empregados e clientes às agências. Não tem greve direto por aí? Então, o sindicato quer uma ação possessória. Por quê? Foi fechada devido à greve realizada dos empregados de um banco privado. Banco privado. Banco privado. Nessa situação, de acordo com o STF, a competência para julgar essa ação é da Justiça Comum, por se tratar de matéria concernente ao direito civil. E aí, galera, esse item está certo ou está errado? Hein? O que vocês acham? Está certo ou está errado? Gente, na verdade, existe uma súmula importante que fala que a Justiça do Trabalho... Olha aí, gente! Olha! Você que foi até o final do vídeo, porque a maioria não chega, a maioria não vê. Parabéns! Hoje as pessoas querem vídeo de 5 minutos. Até o departamento fala aqui pra mim, não faz vídeo longo e ninguém assiste. Quem quer passar na prova, assiste. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar possessória, ajuizada e decorrente do exercício de greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Gente, o que falou aqui? Falou que isso é da competência da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho.
Então o item está o quê? Errado. Eu gostaria apenas de dar um toque para vocês. É muito comum essa questão de greve ter ocorrido fechamento de agência, certo? Piquete e tudo mais. Então, nesses bloqueios, esse movimento grevista que está ocorrendo e tal, diante deles ocorreram ações, incidiram ações possessórias. Legal? E, inclusive, com a discussão sobre o que é interdito proibitório, que você da área jurídica sabe o que antigamente era o artigo 932. Hoje, eu vou até colocar para vocês, que é justo de ser molestado e tal, ele está no artigo 567. Dá uma lida lá no CPC novo, tá bom? Dá uma lida lá no artigo 567. Então, a grande dúvida aqui era saber essa competência, se era comum ou do trabalho. O STF, nós já temos aí, antes já havia isso sido julgado, tal, a Justiça do Trabalho, ainda que a solução dependesse de questões de natureza civil, isso tem julgado, e o fundamento decorre da própria relação trabalhista. Então, quer dizer, no exercício de greve, por consequência, você acaba caindo nas lições do artigo 114, inciso 2, que mostro agora para os senhores as ações que envolvem o exercício do direito de greve, Justiça do Trabalho. Mas se não bastasse essa interpretação, a súmula 23 deixou a questão mais tranquila e serena, mansa, para que possamos responder em prova, né? Súmula vinculante é interessante. Agora, um detalhe importante também, pessoal, é que os trabalhadores aí são da iniciativa privada, competência de justiça laboral, como falamos, né? Mas se fossem estatutários, a gente poderia, de repente, cair na justiça comum. Então, vamos dar uma olhada aí com calma que os professores nos ensinam nesse sentido. Para nosso item, o item aqui ficou errado. Galera, eu gostaria de pedir, primeiro, desculpas por esse vídeo ter ficado longo, mas gostaria de que vocês soubessem que apenas para preparar isso aqui foram quase 100 slides de motivação, de fundamentação. Eu espero sinceramente do fundo de minha alma que eu não tenha cometido eventualmente algum erro de interpretação e se o fiz, estou apto a me retificar com a maior humildade e tranquilidade possível. Podem ficar tranquilos, é uma prova de nível alto, mas nós vimos que é possível. Se em 40 minutos a gente conseguiu bater papo, já pensou se a gente tiver tempo? Então, eu gostaria de pedir uma coisa a você, que seja que aluno do NEAF ou não aluno do NEAF, tenha mais paciência na vida, paciência em enfrentar um dispositivo, tenha mais perseverança ao ler os dispositivos, ao ter aula com aquele professor, que às vezes não é a melhor dicção do mundo. Estou falando aqui não, de vários outros lugares. Às vezes o professor é gago, olha que bom, você já tem aula e revisão, se ele é gago, né? Então, mas tem o alunato hoje é muito fraco, qualquer coisinha ali, ai não sei, a voz do cara parece de pato, ai não sei, ele tem um tique. Então, o aluno bom é aquele que lê antes, durante e depois. Peço a vocês, perseverem. Os concursos vão estar cada vez mais difíceis, porque o lixo da iniciativa privada ninguém quer mais. Não é mais plano B concurso, é plano A. Um técnico do MPU passa de R$7.000, um analista de 10 pau. Senhores, acorda, para de ouvir coisinha, concurso é isso, carta marcada, tal. Concurso é nota de corte 70, tirou 71, vai entrar. Claro, tem gente que vê vaga. Sabe quanto que tinha aqui de vaga? Uma. Vai lá ver o número, mais de 100 e poucos alunos que entraram. Olha o técnico, 13 vagas, mais de 300. Tem gente que fica, por favor, MPU é uma belíssima carreira. Espero vocês e dessa vez nós estamos com um curso separado, só de analista processual. Legal? Tem procurador da República, procurador de Justiça, procurador do Estado e o Zé Luiz, que é procurador de encrenca. Tchau, pessoal. Tô brincando. O Zé Luiz não cai para a área de vocês, raciocínio lógico. Só cai para o técnico a priori, né? A priori. Vamos lá? Tchau, pessoal. Obrigado. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.